Bom dia, terça-feira de manhã cedinho, encontro semanal com a monja Kokai da comunidade Zen Vale dos Sinos, aqui da cidade de São Leopoldo, uma monja Zen budista, para compartilhar um pouquinho com vocês os ensinamentos do budismo de Shakyamuni Buda, que iniciou há 2.600 anos atrás. Para esse canal Paz e Bem, que tem feito um trabalho assim tão interessante, tão bom, tão necessário, né? E que eu sei que o canal Paz e Bem faz parte, eu não sei, tem alguma conexão com a TV 247, que eu aprecio muito, através da TV 247 que eu me atualizo, fico sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. E quero hoje mandar um abraço para três mulheres que eu acompanho todos os dias, né? Que é a Daphne, que é uma das âncoras, que eu gosto muito, aprecio muito, e a pessoa dela, né? Uma psicanalista, né? E também a Sinara Menezes e a Teresa Crovinel, três grandes mulheres que eu gosto muito de ouvir. Um abraço, um beijo para elas, né? Mas enfim, né? A gente está vivendo momentos. Essa semana teve duas situações que me deixaram bastante consternadas. Uma delas é a extradição do Julian Assange, que já está preso há quase 10 anos. Eu acho que é uma injustiça o que fazem com ele, né? Privando ele da liberdade por ter denunciado crimes de guerra, né? Ele está pagando por isso. Ousou desafiar o império, e aí eles estão mostrando através do Julian Assange o que pode acontecer com os jornalistas, ou seja, a liberdade de imprensa está seriamente comprometida, e é isso que torna a TV 247 tão corajosa, né? Porque ela se coloca, ela é comprometida com a verdade assim como é, e não assim como a imprensa corporativa defende os interesses do capital em detrimento das necessidades do povo, né? E outra situação que a gente tem visto, que são os retrocessos que têm acontecido no Brasil, e essa semana mais uma rasteira, mais um golpe, quando o presidente anistia e dá a graça do perdão a um criminoso, né? Aquele Daniel Silveira, que foi condenado pelo Superior Tribunal Federal. Se não respeita o Superior Tribunal, né, as instituições estão muito fragilizadas e a democracia correndo sério risco, né? E todos os retrocessos que o Brasil tem sofrido, e não é só o Brasil, o Ocidente está né, pró-império, cometendo grandes injustiças, obrigando grandes deslocamentos migratórios, haja vista agora por último na Ucrânia, né? Então é tudo muito triste, e estamos vivendo a ameaça de uma guerra, até quando a Rússia vai aumentar as tensões, né? E ela vai se defender. E como que ela vai se defender, né? Pode vir a ser bomba para todo lado. Então é um sério risco que estamos correndo, e né, isso me faz pensar como é urgente desenvolver bondade, abertura de coração, não só discurso, mas que isso seja realmente colocado em prática, né? Os grandes líderes espirituais comprometidos com o amor ao próximo, com a solidariedade, com o bem-estar e a justiça social, né?
Temos um Papa que tem feito desempenhado com muita devoção a sua missão, é um homem santo realmente, né? E todos os homens e mulheres santas, santas de sanidade, né? De bondade, de sabedoria, de compaixão, todos eles repetem o mesmo discurso, né? E a gente então, esses grandes mestres e santos e santas, eles acabam sendo os pais da humanidade, aqueles que veem que os seus filhos estão dando murro em ponto de faca, como se diz, estão fazendo bobagem, estão se repetindo em seus erros, não estão, e pessoas assim, seres muitas vezes à frente de cargos de tanta responsabilidade e que destino de povos estão em suas mãos, né? E eles não estão à altura dessa missão. E aí esses sábios e sábias veem, não é por aí, meu filho, não faça isso, e eles não escutam, né? E é por isso que os santos e santas, sábios e sábias, mestres e mestras têm que repetir, repetir, repetir. Agora há pouco eu dei uma palestra que eu falei quase 1 hora, retomei o beabá, né? O início do budismo, os primeiros ensinamentos de Shakyamuni Buda, né? Quando ele, depois de anos e anos de prática ascética, que ele quase morreu, ele atinge o grande despertar. E os primeiros ensinamentos, o primeiro girar da roda do Dharma, que foi o primeiro bloco de ensinamentos, que falava, né, a respeito das 4 nobres verdades e do nobre caminho óctuplo, né, que é arrancada ali do budismo, que na época nem era chamado de budismo. Budismo veio a ser usada essa expressão no século XIX por estudiosos europeus que botaram o nome de budismo. Até então eram ensinamentos de Buda, né? O Buda, que era um príncipe, né? Ele era filho do rei Suddhodana, que era o rei de uma pequena tribo dos Shakyas, por isso que era Shakyamuni Buda. Muni é sábio, o sábio dos Shakyas, né? E vejam bem, quanto menor eram as comunidades, mais as pessoas se conheciam, mais vínculo existia, né? E mais senso de coletividade existia. Ou seja, as pessoas estavam mais sensibilizadas para ter abertura de mente, abertura de coração, de poder acolher, né? De incluir. E à medida que os grandes centros urbanos, né, foram acontecendo, né, é mais fácil, é mais difícil o vínculo acontecer. É meio que cada um por si, né? E a gente vive o máximo disso hoje. E ainda estimulado pela cultura, né? Pelo individualismo, pelo hedonismo, né? De ter o prazer acima de tudo, né? Atender às nossas demandas de querer só comidinha boa, caminha boa, roupinha boa, né? Quando é possível, tudo bem, mas nem sempre isso é possível. E às vezes a gente fica tão demandante que a principal meta, objetivo é conseguir acessar tudo isso. Se acessou, se sente bem sucedido, se não, se sente um fracassado, né? Aí é tudo muito pessoal. Se eu consigo, eu sou um vencedor. Se eu não consigo, eu sou um fracassado. Fica nessa questão dual da meritocracia, né? É tudo pelo meu esforço, né? Vai ser merecimento meu ou não, vai depender de mim. E não é bem assim. E foi então um dos primeiros ensinamentos, né, que todos os outros vieram no rastro desse, que não existe um eu separado, individual, né, e que não dependa de nada.
esse eu separado independente. Não existe. Aí era aquele conceito de Atman ou Anatman. Então, Shakyamuni Buda de arrancada fala desse conceito, ou deixa implícito esse conceito de Anatman, que não existe esse eu, uma alma separada, né, que vai migrar para outro corpo. Né? E que as coisas estão mudando e se transformando o tempo inteiro e que tudo está interconectado e interdependente. Então existe esse grande eu onde tudo está contido e tudo depende de tudo, e é como se fosse uma rede de Indra que se fala, né? Quando a Shakyamuni Buda desperta, não é só ele que desperta, a grande terra e todos os seres nos tornamos o caminho iluminado. E a partir daí, os ensinamentos, que é a resposta àquelas questões que ele buscava compreender. Qual o sentido da vida, da morte, do sofrimento? Porque foi o que ele viu quando ele começou a sair do palácio, né, para descobrir o que tinha fora dos muros. Ele viu doença, velhice, morte, pobreza, fome, miséria. Aquilo tudo impactou ele. A vida dele depois disso nunca mais voltou a ser a mesma. Aí ele saiu, depois de anos e anos e anos de prática cética, que ele quase morreu, ele descobre o caminho do meio, daí ele desperta para o caminho do meio. Que ele percebe que nem o ascetismo e nem uma vida hedonista vai proporcionar uma ascensão espiritual e uma conexão com essas verdades da existência. Que na verdade não inventa nada, ele só bota a palavra, signo naquilo que é. Que existe o sofrimento, que existem causas, né, de sofrimento, que principalmente ignorância, raiva, avidez geram muito sofrimento. Então existe a possibilidade de remover esse sofrimento, e remover como? Através do nobre caminho óctuplo, que é desenvolver a percepção correta, a compreensão correta. E como que a gente desenvolve essa compreensão correta? De diversas maneiras, mas principalmente fazendo o zazen, meditação zen, aquietando corpo e mente, para que tudo fique translúcido e claro e acessível, e que a nossa natureza Buda possa ser realizada, se manifestar. Essa natureza já está dentro de todos nós. A gente só precisa remover os obstáculos para que isso se manifeste. É mais ou menos assim que todo mundo sabe que a lua está lá, mas nem sempre a gente consegue enxergar a lua, mas ela está lá. Quando as nuvens se dissipam, né, e quando é uma lua cheia, ela se mostra em todo o seu esplendor. E assim é conosco. A gente pratica meditação, pratica samadhi, concentração, atenção plena. A gente pratica sila, os preceitos, uma vida correta. Uma atenção plena correta, um esforço correto, um meio de vida correto. E tudo isso vai abrindo os nossos canais de percepção, que a gente possa ter uma compreensão correta, um contato apropriado com a realidade assim como é. Essa é a nossa prática. E aos poucos, com isso, a gente vai tendo abertura de mente, de visão, de coração, incluindo todos os seres. Não é só o meu e os meus, é todos os seres, animais, florestas, outros seres, amigos, vizinhos, comunidade, nações, que toda a vida é preciosa e sagrada e que deve ser cuidada e respeitada.
até que os méritos desse encontro se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar despertos, sair da ignorância com urgência. A Terra, a vida, pede urgência e cura.